Porque você que é médico precisa ter um mentor. Eu, há algum tempo já tenho meus mentores e é absolutamente importante isso. Ou será que é enganação? Ou será que isso daí é uma forma de conversa fiada para dar aula para quem não sabe das coisas, ganhar dinheiro cobrando? Será que é papo de coach? É coach. Vamos ver agora. Não tá meio vestido de coach, viu, Daniel, hoje? Roda a vinheta! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da gente, mais um episódio. E dessa vez a gente vai falar sobre por que ter um mentor, por que ser um mentorado, por que isso pode mudar a forma de você pensar, a forma de você agir, a forma de você atuar e empreender. E para falar sobre isso aí, Rafa, me diz aí. Olha, a gente convidou aqui ninguém menos, ninguém mais do que uma dupla que tem sido, gente, vou dizer a vocês, muito importante para a gente. São pessoas que realmente entraram na nossa história do Gericlass e ajudaram de fato a gente a empreender melhor, ter uma visão de várias coisas da vida de forma melhor, ainda mais para a gente que é tão médico, que a gente é médico raiz, o meu negócio é subir e descer o TSH do povo. E agora a gente está aprendendo muito mais a gerir as coisas de forma que a gente consiga realmente ajudar mais pessoas, não só no hard skill, que a gente diz, parte prática da medicina e tal, mas também do crescimento pessoal como empreendedor, como um líder dos nossos alunos ou pacientes. Eu vou dizer para vocês que ter esses nossos convidados de hoje aqui como mentores foi um turning point, foi um ponto de inflexão. Sempre ele fala inglês. E vou apresentar logo para vocês os nossos mentores, Manuela Carvalhal. É Carvalhal, as pessoas às vezes se atrapalham com isso, mas é Carvalhal, Manuela Carvalhal e Livan Diniz. Livan Diniz, agora você vai ter que depois explicar esse seu nome, né, que todo mundo vai querer saber, mas Li e Manu são nossos mentores queridos e que entraram na nossa vida, entraram na vida do Gericlass e foi um ponto de inflexão, Rafa. É isso. Manu, Li, uma absoluta honra ter vocês aqui com a gente. Muito bem-vindos. Muito obrigado, Rafa, Dani. Um prazer enorme estar aqui no podcast de vocês, né? Vocês sabem o quanto que a gente admira demais poder aí guiar médicos empreendedores que trabalham com ética, que fazem o que é certo para realmente ajudar mais pessoas. A gente está muito feliz em bater esse papo, que particularmente eu adoro. Maravilha. E eu também sou muito grato a vocês por participar aqui desse podcast. E a gente realmente é muito fã também do trabalho de vocês, de médicos raízes, como vocês falaram, né? Médicos de verdade que vêm empreender e trazer toda essa educação para milhares de outros médicos dentro da geriatria. Parabéns pelo trabalho de vocês. Maravilha, maravilha. E antes da gente começar o nosso papo aqui sobre por que ter um mentor, qual a importância de um mentor na vida da gente, por que a gente precisa ser liderado. Por que esse assunto? Porque agora eu quero que vocês se apresentem aí para o pessoal, muitos já os conhecem, mas eu quero que vocês passem um pouquinho da história de vocês, de onde é que vocês vieram, Qual a trajetória para qual a chegar trajetória, nesse como é ponto? que vocês chegaram aqui para hoje serem esses mega mentores aí de tantos médicos. Maravilha. Bom, eu vim lá de Salvador, sou nordestina. É baiana. Sou baiana. Meu, né? E fazer todos nós, né? Aqui, essa mesa aqui. Nós, 100% clandestinos. Eu sou de Pesqueira, interior de Pernambuco. Viu? E isso daí é da raiz mesmo. Dentro mesmo. Então tá bom. Fui fazer residência em Botucatu, na Unesp, né? Foi Residência de anestesia. anestesia. Ninguém é perfeito. Não tô brincando. É a melhor especialidade que tem. Em segundo lugar, né? Assim. Ganha em segundo. Depois da rádio. Então, geriatria zero. Fui fazer anestesia em Botucatu, foi lá que inclusive eu conheci o Li, assim, né, e minha vida mudou completamente, gente. Desde lá eu tô... Conheci o Li? Quando conheci o Li. A anestesia acabou que eu larguei, né,
Hoje em dia eu não estou mais na assistência, mas basicamente a gente se conheceu lá em Botucatu, na Unesp, e aí foi na residência, daqui a pouco eu entro nessa história, que a gente resolveu empreender a partir do R3, mais ou menos, que foi de fato quando a gente fundou a nossa primeira empresa, né? Que é o Propofando, hoje uma empresa de educação da nossa especialidade. Então, Pra quem não sabe, o Propofando eu dizia a Daniel, quando eu conheci Manu, eu disse, Daniel, bicho, o pessoal fundou a Propofando, é como se fosse a Gericlés da anestesia. exatamente, é muito engraçado, porque é de fato isso, né, então, hoje a Propofando é uma empresa, enfim, enorme, né, com uma esteira de produtos, infoprodutos enorme, mas também várias imersões presenciais, a gente sempre está em congressos também, cursos em mentorias, então basicamente tudo isso a gente construiu juntos, do zero mesmo, sabe, ali, e foi crescendo, né, trilhando cada etapa, do zero, diversos desafios, até a gente realmente conseguir atingir essa liberdade que o digital proporciona. Então, e mais além do Propofando, a gente tem o Bimed também, né, que é a nossa segunda empresa, que é focada em médicos que querem trilhar esse caminho também, que querem também, né, transformar o conhecimento em empresas de educação ou eventualmente escalar em empresa, como no caso de vocês, que já tinham empresas de vocês, mas queriam crescer, estruturar, escalar mais ainda. Então, hoje são as duas grandes empresas que a gente tem. Tem uma terceira também, mas eu não vou dar muito spoiler agora não, tá? Talvez no próximo podcast. Maravilha. Lili, me conta aí um pouquinho tua trajetória até vocês terem se cruzado aí nos caminhos. Bora lá, meu nome é Livan Diniz. Eu seu filme, viu? Opa, assistiu, cara? Gostou? Gostei demais. Mas depois ele explica. Meu nome é Livan Diniz, eu sou natural de João Pessoa. Ele não é chinês, tá? Você que está assistindo, vocês vão ver que ele não é chinês. Eu sou natural de João Pessoa, né? Venho de uma família mais humilde, sou o primeiro formado na família, sou o primeiro médico também da família. Fiz medicina na UFPB, né, lá em João Pessoa. Depois eu vim para a Unesp também fazer radiologia, assim como a Manu. A gente se conheceu no R1. Eu fazia rádio, ela fazia anestesia. E quando eu saí de lá, eu ainda fiz neuroradiologia no Hospital das Clínicas da USP. Eu fiquei como preceptor lá durante 2 anos e pouco. Também virei coordenador da Rede D'Or São Paulo e agora a gente está 100% dentro do negócio, assim, meu propósito é muito educação, né, eu descobri muito isso, e que no dia a dia, assim, eu quero que a educação transforme a vida das pessoas que estão junto com a gente, tanto dos médicos que a gente está assistindo na ponta, quanto também dos nossos próprios colaboradores. Isso é muito parte do propósito que a gente tem com o Propofando, com o Bimed e com a nossa nova empresa que a gente ainda não contou sobre também. Vai poder contar ou vai ficar nesse segredo aí? Próximo podcast. Ah, beleza, beleza. A gente vai fazer um outro podcast só sobre essa A terceira empresa aí. revelação da A terceira. revelação. Mas, me fala um pouquinho sobre, um pouco mais sobre o que é o Propofando hoje e o que é a Bimed hoje. Perfeito. O Propofando é uma empresa de educação para anestesistas, educação continuada, que a gente fala que vai do R1 até um pós-TSA. Basicamente, galera, eu comecei a minha história trilhando a excelência da especialidade, que é o que a gente tem que buscar, que é o título, né? Mas no caso da anestesia, além do título comum de todo especialista, tem um título superior de anestesiologia. Então, basicamente, eu passei de primeira nesse título, que é super difícil, e a partir daí que eu fundei o Propofando. E aí fui criando depois vários outros produtos, né? Começou com uma mentoria para o TSA, em seguida foi surgindo diversos outros. Então hoje a gente consegue ter cursos, mentorias para R1, para R2, para R3, para quem quer passar na prova do TEA, que é o título de especialista, quem quer passar no TSA, quem quer se atualizar. Então é uma grande esteira de produtos focada no anestesista, é uma empresa de educação médica para anestesistas. O Bimed não tem nada a ver com anestesista, porque o Bimed é focado para os médicos que querem fazer isso na especialidade deles. Então, basicamente, por ter trilhado toda essa trajetória do zero que a gente trilhou, onde lá no começo é só você com um sonho, né, assim que a gente começa, e ter construído tudo isso, ou seja, por exatamente ter essa história que hoje a gente pode ensinar outros especialistas a fazer isso. Então, o Bimed é uma empresa de educação empresarial para médicos que querem transformar o conhecimento deles em empresas de educação e conseguir ter mais liberdade de tempo, não depender da hora, apenas da hora assistencial, né? Que hoje o médico ele acaba vendendo muito a hora dele no dia a dia, né? É, muito bom. E isso do Propofando prova que anestesista estuda muito. Eu não sabia disso. Você achava que anestesista só sabia fofoca, caras... Isso é na bolsa. E veio a bebê na bem. Achei, vocês precisam ver a mão de Manu aqui, o tanto de anel.
Ó, aí eu tenho muito amigo meu que é anestesista, né? Foi ele, inclusive, que conectou a gente. Aí, eu certa vez, certo de que ele não estudava, né? Só fazia trabalhar e ganhar dinheiro. Aí, uma vez eu entrei no carro dele. Essa é a história verdadeira, viu? Aí entrei no carro dele, no banco de trás, tinha um livro desta grossura. Minha gente, era grosso o livro, quase um pau. Eu olhei assim, eu digo, rapaz, eu enganado, achando que tu não estudava. Tu só estudava talvez um pouco mais que ortopedista. Aí era muito grosso o livro, eu olhei assim, eu digo, meu irmão, tu é fera. Vi, saiu curioso, né? Vou abrir o livro. Quando eu peguei o livro, que eu abri, era oco. Tinha 2 seringas dentro, uma escrito assim, Mentira. pra dormir, e na outra, pra acordar. Palhaço, né? Brincadeira. Então, bem, se a pessoa cria uma empresa grande como a Propofund, para uma especialidade que não estuda, é porque essa empresa é boa mesmo. Mas aí eu descobri que estuda muito, né? Toda. E é difícil tu. E é difícil passar no tal do TSA, né? Na verdade, assim, desde a residência, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas pelo menos lá na nossa época, quando a gente prestou residência, as provas mais difíceis era anestesia, era radiologia e tinha mais alguma, eu não me lembro. Então, é uma especialidade que é difícil de entrar. Mas ao mesmo tempo é uma especialidade muito bonita, cara, porque você estuda muito, muita fisiologia, muita farmacologia, mas tem um perfil, é engraçado, né? Porque o perfil do anestesista é um perfil também que gosta de fazer raciocínio, né? No centro cirúrgico a gente fala que é a cabeça pensante mesmo, é a pessoa que tem que estar preparada para urgência e emergência, para agir na hora, né? Mas é uma pessoa mais resolutiva, que gosta de ver o resultado, entendeu? É diferente de um perfil ambulatorial que você vai acompanhando, né? Então é diferente, mas é uma especialidade muito, muito bonita. Sabe, um desafio que a gente tem com nossos mentorados é controlar o tempo de consulta. Todos querem fazer 1h30, 2 horas de consulta. Imagina a loucura para um anestesista. Já fazia 2 Colelap. E a gente. Não, pessoal, 2 horas de consulta não é bom para ninguém, nem para o paciente, nem para você e tal. Mas é uma tendência do geriatra gostar de conversar. Se a gente for aqui, a gente vai. Eu, É mais tarde. anestesista gosta do paciente dormindo. Isso é A verdade. anestesia é mais objetiva. É muito objetivo, é. Maravilha. E aí, dessa escalada da Propofund, vocês viram a necessidade, viram um nicho de, bom, se a gente chegou até aqui, a gente estruturou essa empresa Propofund, por que que a gente não pode ensinar outros médicos a seguir esse caminho? Aí foi aí que surgiu a BIMED, e foi aí, inclusive, que a gente passou a ser mentorado da BIMED, né? Exato. E qual foi a ideia, assim? O que é que despertou isso? Poxa, eu sei que você já vinha fazendo mentorias, né? Você já vinha fazendo Desde o Propofund. desde o Propofund. Mas e aí? Pô, eu vou fazer mais uma agora, diferente. O que acontece, assim, vou ser bem franca com vocês, eu vou abrir aqui para todo mundo, assim, até ver a nossa trajetória, né, porque uma coisa que 2 coisas, assim, que eu digo, que muda completamente a vida do médico, assim, que a gente vem de uma doutrina, né, então a gente vem de um caminho comum, a maioria, aí faz medicina, faz faz enfim, vai caminhando. E aí surge um sonho diferente, por exemplo, poxa, eu gostaria de ser mais valorizado, eu gostaria de poder eventualmente ajudar mais pessoas, eu quero dar esse passo para o digital. No nosso caso foi exatamente isso que a gente fez. Mas convenhamos, né, é um caminho completamente obscuro para o médico. A gente não vê nada disso na nossa faculdade, na nossa residência. Então o que foi que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi ter mudado o ambiente. Ter começado a escutar podcasts, né, escutar pessoas que já trilharam esse caminho. Nós Co estamos aí viciados em podcast. a gente adora também. Então eu fui me permitindo. Essa foi uma das coisas que a gente pode aprofundar já já, mas eu já vou te falar o que foi para mim a coisa mais importante e o que motivou muito a gente a fazer o que a gente faz hoje, que é exatamente poder ter se permitido descobrir o que era um mentor. Então, assim, o nosso crescimento, isso que a gente está falando rapidamente, claro, da nossa história, foi o quê? Tem 5 anos, mais ou menos, que a gente vive essa história do empreendedorismo e tudo mais. E o que fez a gente construir, assim, com essa velocidade, foi a gente ter investido em mentorias desde o começo. Então, pelo fato de mentores terem mudado e mudam até hoje a minha vida,
eu vi, poxa, eu tenho verdade, eu trabalho com ética, eu trabalho com evidência, eu trabalho querendo com o que é certo. Por que não? Eu já trilhei esse caminho, é a minha história, não é a história de outra pessoa, eu já construí. Isso mudou a minha vida, por que não poder fazer isso na vida de outros colegas? Então foi assim que eu comecei a me questionar e que me fez tomar a decisão de também criar um projeto de mentoria para ajudar. E inclusive uma coisa que foi muito propósito da gente foi que quando a gente olhava para o Instagram, né, cara, a gente vê muito picareta no Instagram. A gente vê muito médico, cara, inventando solução para ganhar dinheiro, cara, trabalhando com soroterapia, muita coisa só para ganhar dinheiro. Quando a gente olhou para isso, a gente fez, cara, a gente consegue potencializar os bons. Colocar os bons que estão dentro dos muros da faculdade, presos ali, não conseguindo se mostrar para o público de uma maneira geral, cara, fazer esses caras virem para cá e realmente educar a população de uma forma geral e educar os médicos também, sabe. Então isso foi muito propósito da gente quando a gente decidiu criar o Bimed. É porque infelizmente, o Instagram agora eu acho que não, tá mudando um pouco esse cenário, felizmente, mas durante um período ali, ficou a ideia, a impressão de que quem estava ali, Quem domina o quem mercado. dominava o Instagram, as redes sociais, eram necessariamente os picaretas. Perfeito. E os bons médicos ficavam ali na surdina, em outros palcos, sem a Exato. visibilidade desses picaretas, né. Mas isso também conecta muito com a nossa história, de que a gente também queria ter voz, a gente também nós nos consideramos médicos raízes, que valoriza a ciência, a gente precisava ter voz, a gente precisava também, disseminar a boa palavra da ciência. Então isso também isso também nos alimentou, né, de propósito. Massa, e o que é que vocês acham, assim, por que que agora conectando aqui com o tema da gente, qual que é a importância, você falou aí de ter um mentor na vida, por que que a gente precisa, respondendo a pergunta logo que eu fiz aqui na abertura do podcast, por que que a gente precisa ter um mentor na nossa vida? Por que que isso faz diferença? Onde é que isso muda a nossa trajetória? Excelente, excelente. Na verdade, eu acho que existe um gap na educação, sabe? Existe um gap na educação. Porque o que que acontece na prática, gente? Vamos lá, a gente quando está no colégio, a gente tem um professor do colégio, quando a gente está na faculdade de medicina, a gente tem os professores, na residência a gente tem os preceptores ali ainda te indicando que você tem que estudar e etc. Mas e depois que você sai? E depois que você vira um especialista, agora você é geriatra, agora você é cardiologista, e aí? O que que você faz? É melhor ir direto para um consultório? Eu atendo paciente convênio primeiro para depois ir para o particular? Eu abro um produto no digital? Enfim, imagina, um leque de coisas e você não sabe o que fazer. A gente não tem alguém guiando. Então, na verdade, isso não é só na medicina não, na verdade eu acho que isso é em várias outras profissões, né. Então, para mim existe um gap aqui de mercado, e uma coisa que eu falo e defendo sempre, 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 que é a coisa mais preciosa, o que que as pessoas precisam mesmo, se você for parar para pensar? A gente precisa de liderança. Uhum. De alguém podendo dar visão e clareza dos caminhos que existem, das possibilidades. Quanto que a gente não economizaria tempo de vida, se a gente pudesse, assim que sair, se dá, por exemplo, da residência, poder sentar com alguém que tem história, trajetória, que Já já chegou no ponto que você quer chegou ao chegar, né? ponto que você quer chegar para te falar: "Olha, vai por aqui, opa, não vem por aqui não, que isso aqui pode dar errado, não faz isso aqui não, eu já deu errado comigo, eu não vou deixar acontecer com você". Isso é o quê? Um líder, uma liderança, alguém te guiando. Esse é um papel de um mentor de verdade. Ele pegar você de um ponto A e ele te levar para um ponto B que você quer chegar e que ele já trilhou. Eu tenho que pode falar, Igor. Não, para mim é super importante, porque assim, quando a gente olha no dia a dia, o professor de uma maneira geral, quando você vê dentro da escola e faculdade, ele é um cara que ele é o detentor do conhecimento e a função dele, que ele age, é passar o conhecimento para a pessoa que está do outro lado. Então, ele espera que a pessoa absorva o conhecimento que está do outro lado, que ele absorva que o aluno absorva o conhecimento, né? E na minha concepção, o papel do mentor ele é completamente diferente desse papel. O mentor, ele não faz só o aluno adquirir conhecimento. E eu estava agora no Vale do Silício, né, em janeiro, junto com a Manu, e a gente escutou uma frase que faz muito sentido assim na minha vida desde sempre, que é: não é sobre o conteúdo que você aprende, é sobre as habilidades e competências que você aprende com aquele conteúdo.
Cara, isso mudou completamente minha vida, porque eu passei a perceber, cara, que o conteúdo de fisiologia que eu aprendi na faculdade, ou de anatomia, ou de farmacologia, ou de qualquer conteúdo, cara, ele vai embora. Só que a habilidade e competência que eu aprendi adquirindo aquele conteúdo e sabendo resolver problemas na minha vida, tendo capacidade analítica de diagnóstico, as todas as outras habilidades que eu aprendi aqui, elas ficam comigo para o resto da vida. E aí, quando eu olho para o papel de um professor do jeito que é hoje em dia, para o papel do mentor, eu acredito que o mentor, ele tem a função não só de te dar conhecimento, sabe? Porque isso é muito pouco, mas se desenvolver para que você tenha habilidades e competências para transformar o mundo a partir daquele conhecimento. É muito bom isso que você está falando, Li. E um racional que eu criei na minha cabeça, tentando entender como é até a forma que a gente aprende coisas. Nós somos professores, todos nós. E o Géricles nasceu dando aula, não é? E aí a vida toda o que a gente mais frequenta é professor, é estudar e tal, aquela coisa. E muitas vezes eu via professores que davam boas aulas e eu aprendia alguma coisa. E via professores que não faziam isso muito bem. Simplesmente diziam ali, eu olhava para aquele professor e dizia, caramba, sabe muito. Ele resolve essa coisa. Mas eu não consigo pegar esse conhecimento que ele tem. Legal. Eu comecei a entender que existe uma diferença entre os professores. Se eu colocar o mentor como um professor, ele seria um professor que ele tem responsabilidade pelo resultado. Então ele não é um mentor, ele não é um professor que ele simplesmente vomita conhecimento, que ele o mentor, ele é responsável pelo resultado. Então, o que é que eu quero? Eu quero que o outro aprenda. Eu não estou aqui para dar uma aula simplesmente e me livrar daquele conhecimento. Eu brincava com os colegas meus que eu dizia assim, eu vou estudar aqui, aí às vezes aquele estudava a véspera de prova, e eu estudava, sabia tudo da prova, no dia seguinte eu ia lá e botava a prova, tirava 10, um tempo depois você perguntava, você não sabe mais daquele assunto. Então eu brincava, quer dizer, eu tirei da minha cabeça e coloquei ali no papel e pronto, e vamos segue a vida. Só que quando a gente passa a ser mentorado e a gente passa, ou até ser mentor, a gente começa a ter responsabilidades diferentes. Então você está responsável agora para fazer com que o outro capte aquele conhecimento e use ele. Perfeito, perfeito. E daquilo ali modifique a vida dele e dos outros. Tá. Nós somos mentores dos nossos pacientes, Perfeito. quando a gente é um bom médico. Perfeito. Eu chego para o meu paciente e digo assim, olha, veja 2 tipos de médicos diferentes. Aqui, ó, você vai tomar esse enalapril, 10 miligramas. Pode tomar aqui. Aí o paciente vai, do nada, tomar um remédio, não sei o que e tal. 5 anos depois ele tem um AVC e ele fica, sei lá, sequelado. E agora? De quem foi a culpa? O paciente que não tomou o remédio? Foi? Ou será que aquele médico que não se sentiu responsável pela responsabilidade que ele tinha, de fato, de fazer aquela pessoa mudar a vida dela e passar a tomar o danado do enalapril, que para ele era uma besteira. Para o médico era uma besteira, para o paciente era uma besteira. E aí as consequências são muito graves. Então, o mentor é o cara que ele está responsável pelo sucesso. E aí, É o cara que pega na mão, É. né, e acompanha a execução, né? O ponto que você falou aqui é que o cara tá olhando o meio do processo. O final dele é o meio do processo. Ele não quer, cara, ele não tá olhando para a saúde do paciente. Uhum. O fim do médico não é a saúde do paciente. Exato. Não, aqui o fim dele é passar remédio. Passar o remédio. Então, eu fiz a minha parte. É, Eu fiz a minha parte. exatamente. Li. E isso foi o que mudou a nossa trajetória no Géricles. As nossas aulas, por que o Géricles deu tão certo? Porque a gente tem hoje mais de 5.000 alunos. Pós-graduação, mentoria, preparatório, maior de todo, disparado. Por que é assim? Porque a nossa forma de fazer, de passar o conteúdo, é exatamente essa. A gente tem uma responsabilidade pelo resultado do nosso aluno. Então, quando a gente está dando uma aula, o nosso objetivo é fazer assim, eu quero fazer que você escreva lá, pedir um LCR com biomarcador de demência, de Alzheimer, e você vai escrever lá, beta-amiloide, não sei o que, desse jeito. E não simplesmente você colocar um slide lá, peça aí um LCR. Quem aqui pega no gancho aqui, Rafa, É diferente. quem aqui nunca foi para uma aula de congresso que você sai da aula com a impressão de que, cara, esse palestrante, ele sabe muito. Uhum. Tu vai dar aula no congresso hoje. Caramba. Ele sabe pra caramba, mas você sai dali e espreme qual foi o suco Aham. que tirou daquela aula ali. Perfeito. Você sai meio que, Gera mais ansiedade do que tudo. pois é, eita, ele sabe demais, meu Deus, eu não sei de nada.
e você sai sem, né? Tá? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas em vomitar o conhecimento, mostrar que sabe, e não de que aquela pessoa que está ali, que é assistindo, ela vai de fato aprender e vai mudar a vida daquela pessoa. E inclusive tem uma frase, né, que é super conhecida, não sei se já ouviram falar, que tipo assim, cara, fala que o palestrante ruim é aquele que quando depois de uma palestra, ele fez a palestra, né, a audiência fica pensando, cara, esse cara é muito foda. O palestrante bom é aquele que depois de uma palestra ele fica pensando sobre si mesmo. Ele não pensa sobre o palestrante, ele pensa, cara, como que vai ser a minha vida depois dessa palestra? Boa. Esse é o palestrante bom. Muito boa, Lê, Entendeu? gostei dessa. Eu me sinto motivado, Isso. eu vou aplicar isso amanhã. Minha vida vai mudar depois desse cara. Não é, esse cara é foda. Exato, Entendeu? não pode ser. Não pode ser. E é muito interessante, né, porque essa visão que você trouxe aí um pouco do paciente, né, isso sobre quando a gente fala de liderança, da importância da liderança, é exatamente isso que faz toda a diferença. Não é só para quando você está com uma empresa de educação, com seus alunos, mas é sobre o paciente também. É você exatamente liderar, ou seja, todas as pessoas precisam, porque não adianta, qual é o papel passivo do médico? Olha, além dessa prescrição aqui, você precisa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, mas cara, qual a chance de você só falar isso aqui e o paciente de fato executar? 30%. Já fizeram essa pesquisa. É aquela coisa, o médico que vai lá, Isso é incompleto quando você faz isso. Você é muito ruim, cara. é aquela situação do paciente tigrão, super sedentário. Aquele sabe o que é tigrão, aquele que dá o comando, ele. Tu faz tudo errado e ali sedentário, não segue nenhuma prática de boa saúde. Por água e bebe. E aí é o médico que fica preocupado em prescrever medicação, prescrever isso, aquilo, pedir tal e tal exame, e no final bate nas costas, ó, já fazer exercício, viu? Tchau, a gente se vê na próxima. E assim, e não se compromete com, de fato, fazer com que o paciente vá aderir e vá mudar seus hábitos, né? Mas sabe uma coisa? Às vezes ele não sabe. Eu tenho certeza que tem muita gente escutando aqui, vendo a gente, e às vezes ele não sabe. E agora, como é que eu faço? Sim, exato, porque a faculdade não ensinou. Eu tenho certeza que vocês não aprenderam isso na faculdade, na residência. Não ensinou, não é lá que você aprende isso. Então, às vezes, a pessoa tá aqui, tá, mas gostei, entendi, mas não sei como que eu vou fazer isso. Como que eu consigo? E sabe qual é o meu ponto, cara? A gente pega um cara que é picareta, que passa algo que não tem, cara, não tem evidência científica nenhuma. E aí, cara, aquele cara melhorou de vida com picareta e contigo que só passou remédio não melhorou. Pois é. Por quê, cara? Porque no final das contas, às vezes o picareta, ele tá comprometido com a saúde do cara, ele tá comprometido com o resultado. Dá dois Ele quer que o cara, sei lá, faça mais exercício, ele quer que o cara, ele tá olhando para o objetivo final. E às vezes o cara muito científico, ele só tá olhando para uma ponta do processo. Cara, não, você tem que aprender também a olhar para o resultado final. Cara, é o que você falou, se ele não tá tomando remédio, cara, é culpa tua. Você é ruim da tua capacidade de fazer com que o paciente veja que aquilo é importante para a vida dele. Liderar, né? E de liderar. E isso daí é o Exatamente. diferencial. E o picareta é líder do cara. Porra, o picareta está deixando isso. O picareta é o maior líder que existe. Exato. O cara diz, eu vou fazer um soro azul. O outro vai, bota um soro azul dentro da veia. Bicho, tem que ser muito liderado. É aquele que eu digo pros mentorados da gente. Olha, se você faz uma boa conexão com o seu paciente, você se mostra como líder e você manda ele fazer. Eu digo outra frase, eu vou falar mais light aqui. Se você manda ele fazer qualquer coisa, ele vai fazer. Mesmo que essa coisa esteja errada. Ele vai fazer. E se você manda ele fazer uma coisa certa, ele também faz. Imagine se você usa esse poder da liderança para ele fazer uma coisa boa. Às vezes, o horário se sente melhor com ozônio no ânus do que, cara, um cara que passou um remédio, cara. Exato. Por quê? Quem sabe, cara? Pela liderança. Eu não consigo ver outra coisa. Agora, duas características que eu acho importantes da gente dizer aqui de um mentor. Primeiro, eu acho que você tem que ter, hoje em dia também, tem que ter cuidado, porque brotam mentorias, Verdade. mentores, Perfeito. pseudo-mentores, Totalmente. que No quer objetivo. ganhar dinheiro, ensinando uma coisa para ter um resultado, prometendo um resultado que ele, mentor, nunca teve, que nunca viveu aquilo. Então, por exemplo, é um mentor de consultório que quer ensinar, sem nunca ter construído nada. Então, é importante a gente estar atento a isso. Então, Legal. dá uma olhada em o que é que o seu mentor Perfeito. construiu. Por exemplo, quando a gente foi
escolher vocês como mentorados, a gente foi Mentores. cavilhar o que é o Propofando. Pô, cara, o Propofando está tendo resultado, eles estão entregando resultado. Olha os resultados que o Propofando está tendo. Eu quero chegar nesse ponto, eu quero que o Gericlass chegue nesse ponto que o Propofando está. Então, eu fui atrás de mentores que, primeiro, tinham história, tinham uma Perfeito, cara. trajetória já construída, né? Perfeito. Segundo, o mentor, que eu vejo também importante, além de ele ter um background, uma trajetória já percorrida, o mentor também é importante porque ele analisa o macro, né? Olha sobre outro ângulo que às vezes você, no meio da guerra, você está ali no campo de batalha, você fica cego para outros pontos cegos. Eu acredito, gente, que existem 3 tipos de mentores, sabe? Existe o mentor que nunca construiu nada e que está querendo te vender alguma coisa e está focando em dinheiro e, enfim, é o pior tipo de mentor, mas ele existe, a gente tem que saber que ele existe e ficar atento. Tem um outro segundo tipo de mentor, é o mentor que até já construiu alguma coisa. É bom, ele já teve resultado, ele construiu, mas eventualmente ele não vive mais, sabe? Ele está mais só na palestrinha. É legal, porque ele já construiu, ele já trilhou. Mas tem um terceiro tipo, que para mim é o melhor tipo de mentor, que é aquele cara que já construiu algo e que ainda vive no campo de batalha. E que ainda está crescendo, porque o tempo inteiro ele inclusive vai te esticar, ele vai para outro nível, você vai para outro nível, ele vai para outro nível, você vai para outro nível. Esse para mim é o melhor tipo de mentor. E é muito importante a gente estar atento ao que faz sentido para gente, para que a gente possa buscar de maneira mais assertiva. Essa é uma das coisas assim que eu gosto muito de classificar. Eu gosto de fazer uma analogia. Certa vez eu escutei um podcast, alguém falando, agora eu não vou me lembrar quem foi, que é o seguinte: vamos supor que você escolha praticar jiu-jitsu. Mas eu quero, Olhou pra mim, eu tenho um cara de lutador de jiu-jitsu. eu quero agora aprender jiu-jitsu. Você vai aprender, preferiria aprender jiu-jitsu com um professor que é faixa branca, com um professor que é faixa preta, mas não está mais lutando, não participa de campeonatos há não sei quanto tempo, né? Viveu uma história lá atrás, mas hoje em dia não está mais praticando, atuando, mas ele é faixa preta, ele tem um histórico. Ou um mentor que ele é faixa preta, mas ele ainda está participando de campeonato, está ganhando campeonato. Isso mesmo. Eu, particularmente, preferiria o mentor, o Faixa professor preta. faixa preta que está vivenciando o campeonato. Perfeito, mas deixa eu te trazer outro ponto de vista, Dani, só para complementar isso aqui. E a galera que não sabe sobre essa classificação das faixas? E é exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque é o seguinte, cara, às vezes a gente vem uma pessoa e diz, não, mas olha só tem picareta no mercado, só tem gente ruim. Por quê? Porque o cara não sabe nem a classificação das faixas. E aí, quando ele vai escolher, ele escolhe errado. Então, assim, não dá para só colocar a responsabilidade no mentor, porque a gente tem que jogar essa responsabilidade para o cara dizer, beleza, eu vou escolher um mentor, beleza, para me ensinar jiu-jitsu. Cara, como que eu sei que o cara é bom? Existem a classificação de faixas. E nessa classificação das faixas, cara, eu sei que o preto é o melhor e que o branco é o pior. E aí eu vou escolher o preto por conta disso. E às vezes o cara não se dá nem o trabalho de entender como que é aquele jogo, como que o jogo é classificado, o que é ter, por exemplo, cara, sei lá, uma empresa para ele escolher. E é exatamente um ponto que a gente estava discutindo, por exemplo, cara, a maioria dos médicos quando quer empreender, vai fazer o quê? Cara, vai se matricular numa pós na FGV. Nossa. Cara, vai se matricular numa pós. Só que para se matricular numa pós, cara, pós na FGV, educação executiva, cara. Inclusive a maioria dos que tem lá não são empreendedores. Dos professores. A maioria dos professores Não precisa empresariar. São não é educação empresarial, é educação executiva, cara. Entendeu? É completamente diferente. E quando você vai ver educação executiva, você está sendo treinado novamente para ser o quê? Funcionário. Educação executiva. Executivo é um funcionário. E do outro lado aqui, educação empresarial, cara, você aprende com quem? Empreendedor, cara. Fazendo Com no dia a dia. Entendeu? E meu ponto é esse, cara. Então, esse cara é o cara que não conhece nem a faixa. Entendeu? Ele nem sabe que essa classificação de faixa existe. Como é que ele vai escolher? Até porque, minha gente, eu vou dizer a vocês, isso é tudo meio novo. Eu vou botar bem entre aspas, porque de novo não tem nada. Porque mentoria, antes de Jesus Cristo, Exato. já existe, né? Jesus foi talvez um dos maiores mentores. E muito preocupado com o resultado, né? E de lá para cá nunca mudou. Só que
meio que a institucionalização das mentorias, que é o professor, meio que deu uma distância para o resultado. Perfeito. Hoje, de uns dias para cá, na verdade, vem chegando muito mais forte aqui no Brasil, especialmente. A mentoria ela está muito forte e 1000 mentorias, como a gente conversou, estão acontecendo. E aí o pessoal fica, poxa vida, que é isso, né? Por que isso está acontecendo? Como é que eu escolho uma mentoria diante de tantas que estão surgindo? Por que tem tantas? E muita mentoria para médico. Todo mundo agora descobriu que fazer mentoria para médico é show de bola. Exatamente. Eu não tenho culpa, que eu sou médico, eu só sei ensinar para médico. Então, mas muitos que não são médicos ensinam Perfeito. para médicos, né? E aí começou essa história. Então, mentoria é antigo. Quem é o nosso maior mentor no começo da nossa vida? Nossos pais. Meus pais. Extremamente preocupados com o resultado, Perfeito. 100% intencionados no nosso melhor. São as características de um mentor. É quase você ter um pai, né? Perfeito. Então, essas pessoas, elas são ali, você Que já vivenciaram situações que você vai vivenciar. que é uma das particularidades do mentor. Aí, e que incentivam você a fazer isso, que estão ali. Quando você diz, pai, eu quero fazer isso aqui, ó. Opa, meu filho, olha, veja, isso aqui não é muito legal. Veja esse aqui, ó, desse outro jeito. Né? Pai, eu não sei para onde eu vou agora. Painho, viu? Painho, eu não sei para que lado eu vou agora. E aí ele vai dizer, olha, é por aqui, é melhor. Hoje, meu pai é meu mentor ainda. Eu discuto com ele todas as decisões que eu vou tomar. Painho, ó, vê, o que é que tu acha aqui e tal. E às vezes ele dá a opinião dele, que pode não ser a mais adequada, mas eu sempre estou ouvindo Perfeito. e refletindo e tirando uma parte. Daniel foi meu mentor durante muito tempo, ainda é. A gente ainda discute muitas coisas. Mas quando eu estava na residência, para quem não sabe, eu fui residente de Daniel há pouco tempo atrás. Tá bom. Há uns outros. Digo uns 20 anos atrás. Não, para mim, só faz 2. Pode continuar. Ok. Aí, quando eu fui começar meu consultório, que no final do meu R2 eu já estava abrindo o consultório, o Daniel disse, Rafa, faz assim. Rafa, ó, não pode ser desse jeito. Rafa, se fizer assim, Daniel já é um médico muito famoso há muito tempo, muito antes do Jerry Class. E já tinha um consultório gigantesco, monstruoso, que eu dizia, rapaz, como é que esse cara faz pra ficar? Eu olhava para Daniel e pensava, pô, mas como é que ele faz? Diferente de outros, sabe? E ele veio me dar umas dicas importantes. Rafa, ó, faz assim. Rafa, faz assado. Faz desse jeito, sabe? E aquilo foi muito importante para mim e mudou a minha trajetória. E eu tenho vários colegas que ainda Até porque, e você é uma prova disso, de que você acelerou e muito. muito. Você cortou, assim, eu vinha de uma trajetória de erros, acertos, e fui moldando ali. Eu já tinha também tido um mentor que já tinha me acelerado. Eu usei malícia, né? Para quem joga. Então você encurtou o caminho, né? Você Perfeito. diminuiu, não é que eliminou, mas você diminuiu a chance de errar, porque você teve ali uma direcionamento. Coisas simples que você falou lá no começo, por exemplo, eu ia abrir um consultório, vou alugar um turno. Eu disse, Rafa, 2. Paciente que fala com você num dia, ele quer. Se ele falar com você segunda à tarde, tu tiver outra segunda. É uma semana para tu marcar de novo, ele não volta mais para tu. Então marca 2, faz meio turno, coisas assim que como é que eu vou saber de um negócio desse? Eu tava preocupado com o diabo do TSH do paciente, subindo ou descendo. Então, isso fez a diferença para mim. E olha como um mentor, na verdade, porque o que que acontece? Muita gente, as pessoas que já decidiram, não, entendi que o digital é importante, porque ainda tem gente que acha que nem é importante, né? Ainda tem uma galera ainda que não está olhando para isso. Mas as pessoas que já deram um passo de o digital é importante, eu quero entrar nesse mundo, mas, claro, com ética, me posicionar, reforçar minha autoridade. Então, poxa, você que já está com esse nível de consciência que você quer fazer isso, qual que é uma das objeções que a pessoa tem eventualmente? Cara, eu tenho medo. O medo porque eu não conheço esse caminho, né? Então a pessoa tem medo de errar, porque ela não conhece, e é para ter medo mesmo quando você está no escuro, sem visão nenhuma, é claro que você vai ficar com medo. Mas olha só, quando você está com um mentor, ou seja, em vez de, às vezes, começar trilhando sozinho no escuro, você simplesmente olhar que tem um mentor, que você pode sentar com ele, tipo exatamente o que aconteceu aqui, e fazer com que você erre menos. Você começa o quê? Cara, um mentor te faz errar menos. Um mentor te faz acelerar. Isso muda uma vida. Isso muda uma vida. Aí a pessoa diz assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas é que é um investimento, né, e tal, mas cara, você já tá perdendo dinheiro. Minha gente, dinheiro é a coisa menos importante nesse negócio. É isso. Eu vou dizer a você, olha, Ó, eu tinha uma visão diferente disso. Eu tinha uma visão diferente, não, fazer para dinheiro e tal, não sei o que e tal. O cara tem. Minha gente, dinheiro é o que é menos importante. Porque a gente tá falando de satisfação, de vida, de realização pessoal.
Meu irmão, sabe o que é que tu faz pra tu não dar mais dinheiro, valor a dinheiro? Ganha dinheiro. Tu vai ver que não serve pra nada. Eu sei que isso parece uma fala besta. Ah, não, assim, mas é verdade. Quando a gente começa a ter, ele passa a ser importante. Ele passa a ser desimportante. É legal, é massa, faz um bocado de coisa, realiza tudo. Mas ele não é o mais importante. O mais importante é a sua autorrealização naquilo que você faz. Naquilo que você faz. A gente sabe, isso é clichê o que eu vou falar agora. Tá cheio de gente com depressão em clínica, rico, Cheio de- troncho de dinheiro. E aí, não, então não é sobre dinheiro. Agora, quando a gente está bem realizado profissionalmente, eu atendi essa semana por acaso, a gente, na pós-graduação da gente e na mentoria também, a gente só faz admissão após entrevista. Todos os Selecionando. são selecionados. Então, a gente não coloca qualquer pessoa para dentro. Então, eu converso individualmente com cada um para entender a fase de vida que está. Conversei com uma anteontem, e ela dizendo, eu quero fazer outra pós-graduação de geriatria. Outra pós-graduação de geriatria? Querendo entrar na nossa pós. Não, é por quê? Por que duas? O que é que tem? Não, porque eu tô perdida, porque na minha vida, porque não sei o que. Vamos dar um freio de arrumação aqui. Seu problema é porque você não tá sabendo subir ou descer o TSH, eu sempre falo essa história do TSH, ou é porque você não tá sabendo como conduzir a sua vida de agora para frente Perfeito. com as coisas que você tem na mão. Acha que sempre procrastina e que acha que nunca está perfeita o suficiente. É o que eu estava dizendo para Daniel outro dia. Tem gente que procrastina fazendo coisa importante. Isso é o procrastinador do inferno. Veja que coisa terrível. Você pega um negócio bem útil, bem massa, para fazer uma pós-graduação, que você já fez. E aí você agora procrastina coisas importantes da sua vida, como a estruturação do seu consultório, a elaboração de um plano de cuidado para o seu paciente, uma confecção de um produto digital, e você procrastina fazendo uma coisa útil, que é uma pós-graduação. Então eu não tenho tempo de fazer o que é importante para mim, porque eu estou fazendo outra coisa útil. Então você procrastina com uma coisa útil. Esse é do mal mesmo, assim, aquele bem ruim. E aí eu disse para ela, só, calma, não é isso que você está precisando na sua vida. Não é isso, não é outra pós. Eu não vou vender para você uma pós. Acabou, não é isso. Agora, a gente tem que conversar sobre outras formas de crescimento, que é possível. Ainda vou conversar com ela, filho. Boa, depois conta essa história aí, mas você tá certíssimo, né? Se ela não entrar nesse projeto aí, por exemplo, de vocês, que, cara, é crescimento, é pelo outro. As pessoas acham que é dinheiro. Gente, dinheiro é consequência de um trabalho com ética, um trabalho com qualidade, porque às vezes a pessoa tá ali ainda atendendo, só atende convênio, fazendo aquelas consultas. Quanto é que dura uma consulta aí de convênio, não sei o que, sei lá quanto é que é tempo, 10 minutos, 15 minutos você tem que atender. Cara, não imagina atender um paciente idoso cheio de comorbidade aí em uma consulta rápida. Então aí ela não consegue exercer medicina de qualidade, mas ela não sabe como que ela conseguiria fazer isso. Se frustra. E Manu, quando a gente faz esse processo de seleção, conversando, a gente tem conversado com muitos médicos, Eu acho que eu vários repeti- geriatras Não repeti uma cidade ainda. do Brasil todo, É grande o e que Brasil. chegam para a gente e a gente ouve as histórias. Eu fico ali absolutamente morto de vontade De ajudar. de ajudar. Essa pessoa precisa ser ajudada, precisa de um norte, Liderança. precisa de uma liderança. E foi isso que motivou a gente a criar a mentoria. Isso que o Daniel Eu está falando aí. fico assim, angustiado, com o coração. Essa pessoa, meu Deus do céu, não pode essa pessoa continuar perdida como está. Porque a gente sabe que se ela continuar assim, vai acontecer o que está acontecendo com muitos médicos no Brasil. Os médicos, eles estão perdendo o brilho no olho. Perdendo o brilho no olho. Exato, mãe. Precisa, entendeu? A nossa missão é exatamente fazer com que isso não aconteça. Eu recebi uma mensagem, uma outra pessoa. Vamos falando aí que eu vou ver um negócio aqui. E um ponto aqui que eu queria trazer também é que, tipo, as pessoas olham valorização como algo externo e valorização é algo interno. É assim, cara, a partir daqui eu vou ser valorizado e aí eu não dependo de outras coisas externas. Eu digo isso porque no meio acadêmico, no meio médico, a gente sempre acha, não, quando eu me formar em medicina eu vou ser mais valorizado. Aí depois você acaba, cara. Quando eu tiver o meu mestrado. Aí depois, quando eu acabar minha residência, beleza. Aí depois, quando eu acabar minha subespecialização, eu vou ser mais valorizado. Não. Aí quando eu tiver o meu mestrado, quando eu tiver o meu doutorado, pós-graduação, e aí você vai fazendo o próximo passo, e eu vou dizer para todo mundo que está ouvindo aqui, cara, não é o próximo diploma que vai te trazer
valorização. E isso está muito bem provado em tudo que a gente tem visto aí. Como é que o povo está aí ganhando dinheiro à vontade, fazendo meio mundo de coisa, e eu que fiz toda a minha formação para Harvard, para o Diabo 4, não estou conseguindo? Porque sobre isso. não é Não. sobre isso. Muito bem. E é justamente esse ponto, cara. É quando você chega nesse ponto, Bem, né? quando você chega nesse ponto, você entende que é, na verdade, essa virada de chave, essa mudança de mentalidade, de que valorização não é externa, cara. Não são as pessoas que vão me valorizar. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que tomar as decisões da minha própria vida e dizer, cara, por aqui eu vou conseguir me valorizar. E aí você consegue abrir mão de coisas que você não se sente valorizado para ir atrás de coisas que você mesmo consegue se fazer valorizado, sabe? Eu acho que é algo mais de autorresponsabilidade do que eu ter um diploma e aquele papel vai me dar, cara, a valorização que eu quero. Olha que frase a gente recebeu no WhatsApp ontem. Tô quase desistindo de geriatria para fazer outra pós-graduação. Minha gente, vocês têm noção De como essa pessoa precisa ser ajudada, Aham. né? sabe assim, o quanto que... Essa é uma pessoa que não é aluna da gente, Não é. né? Veio para falar com a gente querendo um pedido de socorro. Um pedido de socorro. A E gente- como a gente- tem pessoas que precisam ser ajudadas. Perfeito. Que precisam ser ajudadas. Que precisam de alguém que já Todos vivenciou nós, aquilo Daniel, ali. todos nós Que já chegaram no ponto e que tem uma visão macro, está no outro ângulo e consegue ver outros horizontes. Mas sabe o que é? Uma coisa que eu digo assim, eu não tenho nenhum problema em falar isso aqui para vocês. Depois que eu entendi o poder de um mentor e o quanto que todo mundo precisa de liderança, uma coisa que eu não tenho vontade nenhuma é de em algum momento da minha vida eu falar assim, olha, eu não preciso mais de ninguém, a partir de agora é eu que vou tomar minhas próprias decisões, olhar o que eu vou fazer. Eu não quero que isso aconteça. A gente tem que tirar o ego da frente. Eu não quero, porque eu sei que tem gente no nível acima. Eu quero o tempo inteiro caminhar com pessoas que estão no nível acima, porque quando ela está no nível acima, ela está enxergando o mundo mais do que você. Porque a gente que está aqui nesse mundo de crescimento, cada degrau que a gente sobe, a sensação é essa, cara, eu enxerguei um mundo novo, eu enxerguei mais um pouco, eu posso ir mais. E a mesma coisa com o seu mentor, que vai te dar prisão e o tempo inteiro você vai crescer. Então essa é uma coisa E assim. quando você tem um mentor, você pega os olhos dele emprestados. Você tá nesse nível aqui, cara, você tá vendo do nível daqui, porque ele Exato. já vê lá de cima. Exato. Olha, Ele não tem aquela história de que eu sou um gigante porque eu estou nos ombros de alguém. a gente não pode seguir, quer dizer, talvez seja um dito popular de uma sabedoria muito grande do século passado, onde o poeta dizia assim, eu não preciso de ninguém para fazer comigo, eu mesmo boto minha vida em perigo. Então, veja, às vezes quando a gente não tem uma pessoa para a gente tomar decisões em conjunto, é difícil, a gente começa a tomar decisões erradas, a gente começa não é que a gente agora vai depender dos outros para tomar todas as decisões, afinal de contas o mentor, quando ele está ali, ele está dando conselhos, ele está dando orientações, então ele está tomando uma decisão pelo outro, né? Mas é baseado em situações de que a pessoa já viveu, baseado em experiências, porque a experiência faz a gente tomar melhores decisões. Foi, acho que atribuída a Isaac Newton. Se vir mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Né? Então, isso faz todo sentido. Eu gostei mais da minha frase, viu? E outra coisa que eu acho interessante também é que quando você... aquela velha frase clichê, né? Você é a média das 5 pessoas que convivem, o ambiente te molda. Eu antes achava que aquilo ali era besterol, era clichê, mas hoje estão me colocando propositalmente em ambientes que me colocam para cima e sentar na mesa sendo mais esperto é ruim. Sentar na mesa sendo o mais burro, o menos inteligente, isso é muito bom. É muito bom. Porque você está ali sempre absorvendo com o conhecimento de quem já está um nível um pouco mais à frente, né? Se conectando com pessoas que estão ali um nível, um patamar, um degrau mais à frente. E verdade, parece clichê essa frase, mas cara, para pensar. Vamos lá, você tá aqui são 4 médicos que prosperam, que crescem, que ajudam outros, e aí você que está escutando esse podcast é uma pessoa que ainda não, tá frustrada, tá perdendo brilho, e você pode sentar aqui, ó, nessa mesa aqui com a gente. Exato. Cara, é exatamente isso. Se você for a 5ª pessoa aqui, você sentar nessa mesa, você vai aprender como prosperar na medicina, como crescer com ético. Você vai aprender tudo isso. Não tem como você não se tornar se você sentar nessa mesa. Então não é clichê. Parece clichê, mas é verdade.
Não, e aí eu vou trazer um pensamento, né? Quando a gente estava na nossa escola, ou às vezes quem, tipo, cara, veio de uma origem mais humilde, você se relacionava com pessoas aqui. Depois que você entrou na faculdade, você começa a relacionar com outros tipos de pessoa e depois, inclusive, quando você já é médico, você começa a se relacionar com outros tipos de pessoas e você vê que você já tem uma evolução do seu pensamento. E que não foi necessariamente só o conteúdo que te mudou e te moldou ao longo desses tempos. Só que quando a gente escuta falar sobre mentalidade e mudança de mentalidade, a gente acha que isso é papo de coach de uma forma geral, né? Quando a gente escuta, ah, não, você precisa mudar a tua mentalidade. Mas, cara, o que vai mudar a gente, cara, e fazer a gente virar a chave é mudar a forma como a gente pensa. Cara, não é só o conteúdo que entra. O conteúdo que entra muda muito pouco a gente. Como a gente pensa, cara, vai depender muito desse ambiente no qual a gente está inserido. Depois que a gente entrou na faculdade, o modo de pensar das pessoas ali, dos professores que a gente tinha, fez com que a gente mudasse o nosso jeito de pensar. E aí, quando a gente se relaciona com pessoas, por exemplo, como vocês estão falando, com a gente aqui, você vai começar a mudar o teu modo de pensar. Por quê? Porque, cara, a gente mudou o nosso modo de pensar. Isso é mudar a mentalidade, sabe? Tem uma outra coisa que eu acho bem interessante. Você está num ambiente de pessoas ruins, você é contaminado. Perfeito. No ambiente de pessoas boas, você é inspirado. Exato. Pessoas boas te inspiram, pessoas ruins te contaminam. Isso é uma Então, verdade. se você está arrodeado de pessoas com pensamentos negativos, com pensamento de que, enfim, de empreender é coisa para doido, que o empresário é um vilão, de que vender é ruim, de que vender é feio, você passa a achar que aquilo é o certo, que aquilo é o normal, e você vai se colocando nesses ambientes que não te puxam. Então, por isso que cada vez mais eu tenho convicção que eu quero estar sempre me colocando propositalmente em ambientes que me inspiram. Você veja, toda mentoria tem um grupo do WhatsApp, né? E a gente tem uma mentoria, um grupo do WhatsApp com os nossos mentorados. E uma coisa que acontece é muito interessante, no nosso ensino de como fazer programas de acompanhamento para os pacientes, o pessoal tem um período lá que eles têm que confeccionar um programa, tem algumas semanas e tal, blá, blá, blá. E aí quando acaba, que o pessoal começa a fazer, eles começam a colocar no grupo lá, pá, aí joga um programa, joga outro programa. Essa semana teve um monte que chegou lá. E os outros que não fizeram porque procrastinaram, porque se esqueceram, porque não fizeram, porque acham que não são capazes, porque... Aí eles começam a olhar e dizem, caramba, como ficou bom. Eu acho que eu consigo também. Isso é uma inspiração de um mentorado para outro mentorado. Porque você está num ambiente em que as pessoas estão querendo prosperar. As pessoas estão querendo fazer isso. E quem está ali quer puxar o outro. Exato. Quer puxar Porque o quando a outro gente para começa cima a crescer, também. é feito Quando você está crescendo, você quer puxar o outro. E dá uma agonia, um comichão. Você fica, Ricardo, não mostrar um negócio. Exatamente. Ricardo, quer puxar. Então, quando você está inserido nesses ambientes que te colocam para cima, isso é muito importante. O ambiente ele não determina quem você vai ser, né? Ele influencia muito. Sabe, Muito. assim, eu comecei a ouvir uma vez um cara, aquele Marcos Marques, eu gosto de ouvir o podcast dele. E uma vez ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse: meu filho vai estudar em tal colégio que custa, sei lá, um absurdo. Mas sabe o que é que eu tô comprando para ele? Não é o ensino Perfeito. daquele negócio ali. Que colégio vale, sei lá, quanto era 27 mil reais na mensalidade? Que colégio vale isso? Não vale, não existe. Mas eu estou comprando influência, eu estou comprando o ambiente. O ambiente. Então, o que é que ele quer? Ele quer que os colegas do filho dele, foi a ideia dele, né? Os colegas do filho dele estejam naquele ambiente que as pessoas têm esse poder aquisitivo e que têm essa mentalidade. Assim, eu compartilho em parte disso, sabe? Tenho minhas ressalvas, mas, puxa vida, é uma coisa que eu não tinha pensado antes, sabe? E às vezes a gente acha que não, eu agora eu tenho que... eu estou aqui, eu estou zero de conhecimento de empreendedorismo, agora eu vou ter que... como é que eu faço? Eu vou comprar uma mentoria de Flávio Augusto, que custa 200 mil. Cara, networking é você se conectar com pessoas que estejam um pouco mais acima do que você, num degrau, 2 degraus mais acima, né? E você vai ali galgando. Eu acho isso muito interessante, né? Você não precisa não necessariamente ir ali, nada contra fazer mentoria com o Flávio Augusto, que eu admiro demais,
Mas assim, muitas vezes a gente não consegue, a gente não pode ainda fazer uma mentoria com um cara que vai para meia hora ali, um almoço com E frango. eventualmente ele já está, se você está numa fase, por exemplo, muito inicial, ele já está muito distante. Não é ele que vai necessariamente ajudar. Exato, entendeu? Então, essa escolha mais próxima faz mais sentido, inclusive, porque ele passou mais recente por aquilo, né? Trazendo um pouco dessa parada de mentalidade, né? Tipo, quando a gente entra da faculdade, a maioria dos nossos professores, eles são funcionários e, inclusive, eles estão ali ensinando a gente sobre aquele modo de pensar. E aí a gente vai aprendendo, inclusive, na faculdade, que vender é errado. A gente, como médico, né? Cara, a gente deve ser sacerdote, né? Então a gente vai aprendendo ali que vender errado, você não pode vender para o paciente, tal, tal, tal. E aí você vai colocando aquela mentalidade na cabeça e você sai da faculdade com aquela mentalidade. Até que, por exemplo, cara, a gente chega no momento pós-faculdade e a gente tem a dificuldade de virar essa chave, né? Por quê? Porque é ruim, porque é mal, porque você não deve fazer isso. Só que você não entende que, cara, quando você sai da faculdade, você está trabalhando, por exemplo, para um plano de saúde, cara, ou para um hospital, você está vendendo. Só que você está vendendo a sua hora e de forma muito barata. Então, Que assim, alguém precificou para você. porque justamente como você não tem capacidade de vender para o paciente, você deixa alguém que consegue vender para o paciente ser o intermediário dessa relação e dizer, beleza, cara, me diz aí quanto é que tua hora vale. Ah, muito pouco, beleza, deixa que eu vendo tua hora de uma forma muito barata para esses pacientes e acaba fazendo com que você atenda 20 pacientes numa manhã, 30 pacientes numa manhã, num turno, porque você não Pra sabe. ganhar R$ 500 ali. Exatamente. Você sabe, meu primeiro paciente particular, eu me lembro dele até hoje. E eu fui atendê-lo, eu ainda estava no finalzinho da residência de geriatria, ainda me sentindo mal, faltava um mês para acabar a geriatria, eu já tinha feito 2 residências, e eu ainda me sentindo errado, porque eu estava faltando, sei lá, 30 dias para acabar, mas fui. E aí, eu cobrei R$ 250 a minha visita domiciliar. E eu olhei, e quando eles me pagaram, eu passei 1 hora lá, e fiz uma assistência como eu sempre fiz. E 1000 residências e tudo, 10 anos de faculdade. E aí eu saí de lá, e eu fiquei com vergonha. Meu sentimento foi de vergonha por ter recebido. E ainda pensei: "Caraca, eu fiz a coisa que eu mais gosto de fazer, recebi dinheiro, ajudei de uma forma incrível e, caramba, eu tô na profissão certa". Foi o que eu pensei na hora. Mas eu fiquei com vergonha, sabe. Cara, olha isso, cara, Fiquei com que vergonha. que forte, né. E aí o cara que tá, por exemplo, no plano de saúde, talvez, ele acha feio isso que você fez, ele acha que é ruim isso que você fez. Cara, não, pô, você não pode cobrar o paciente dessa forma. Ele não consegue dar assistência para o paciente dessa Não forma. consegue dar. Ele não consegue ajudar o paciente dessa forma. Ele tá lá tocando um bocado de gente, sei lá, 30 pacientes, atendendo 1 a cada 5 minutos, e ele não consegue não dar a vida do cara do outro lado. Li, foi ótimo você ter falado isso. Ele não consegue. Foi exatamente o que aconteceu. Eu dei uma super assistência. Depois eu fiquei cuidando desse paciente muito tempo. Ele veio a falecer depois. Pouco tempo antes de falecer, eles estavam tão gratos pela minha assistência, eles me deram uma caneta, uma Montblanc, que eu uso até hoje no meu consultório. Meu primeiro paciente, veja que massa. Legal. E hoje eu cuido de umas 5, 6 pessoas da família dele. Legal. Umas 10 pessoas da família dele. Veja, do meu primeiro paciente do consultório. Legal. Eu dei muita assistência, eu cobro muito mais do que eu cobrava antes, com muito mais tranquilidade, sabendo que é uma coisa boa, sabe? E, se... Ganha. E, não, e na verdade, e quem ganha mais? Quem ganha mais? Exatamente, cara. Quem ganha Tanto que, mais? assim, cara, você transformou a vida da pessoa. O que é que você ganhou, Rafa? dinheirinho, por mais que seja. Então você Que é aquela coisa que a gente falou no começo, você bate dinheiro, cara. Muito pouco. é muito pouco, cara. Quem ganha mais naquela comprimida enalapril que eu falei aqui? Imagina que a consulta custa R$ 1.000, você foi na consulta, eu prescrevi 5 miligramas de enalapril, tu passou 10 anos sem ter um AVC, tua vida foi assim. Aí tu não vai para a consulta, tu não recebe o enalapril, daqui a 5 anos tu tem um AVC e fica lá sequelado em cima de uma cama. Aí veja lá, se você fizer o enalapril e passa 10 anos fazendo 20 consultas, R$ 20.000, e o outro não teve AVC. Quem ganhou mais? O médico que ganhou os R$ 20.000 em 10 anos? Perfeito. Ou você que, por causa de um comprimido de enalapril, você não teve um AVC? Isso é uma pergunta retórica, a gente, óbvio, sabe a resposta. Então, não é sobre dinheiro. Apesar de que parece ser. Maravilha. Então, com isso, eu concluo, eu
não quero parar de aprender, eu não quero parar de estar em ambientes de pessoas com mentalidade próspera, eu não quero parar de estar sempre com pessoas que estão um patamar, 2 patamares na minha frente, né? Exato. Eu acho que isso faz total sentido para mim e eu acho que deve fazer muito sentido para muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, principalmente para a pessoa que valoriza o tempo, e que para mim não sei, né, o quanto que essas pessoas aí Nosso bem mais escutando, precioso. mas o tempo é a coisa mais preciosa. E a ansiedade de errar, de ficar em dúvida, sabe? Só uma coisa, eu me lembro que uma vez eu liguei pra Li, bicho, me ajuda aqui a tomar uma decisão. Da plataforma que a gente veio usar no Gericles e tal, então a gente tava querendo mudar a plataforma. E aí ele, Rafa, eu fiz assim, foi um Deus nos acuda, não faz isso. Pois é, cara. Economizou muita dor de cabeça. Tu é doido, pô, eu tava numa luta fazendo o mesmo que ele fez. E aí, quando ele disse isso, não faz isso, eu liguei pra Daniel, eu só acabei de decidir, falei com o Li aqui, já tá tudo mudado. Eu decidi, eu li desse. Eu decidi com o Li. Tipo assim, no final das contas, cara, o erro que eu cometi, você não vai cometer, cara. Exato, Você não vai cometer, você ganha esse tempo. Corta esse caminho aqui, né? Exato. É isso. Então, assim, a gente está muito feliz hoje em dia, Manuel, de ter nossa mentoria. A gente, para quem não sabe ainda, a gente tem a nossa mentoria Maestria de Consultório. A gente está ajudando muitos médicos, né, principalmente geriatras, mas não só geriatras, a trilharem e estruturarem seus caminhos do consultório, como a gente trilhou. Mais de 80 mentorados já A gente passaram. tem hoje a maior comunidade de geriatras e empreendedores, né? A gente tem lá Legal. um grupo, uma comunidade gratuita, que é a Oficina de Maestros, que tem acho que 700 geriatras, pessoas. 700 pessoas, na sua maioria geriatras, e nossa mentoria não para de crescer e a gente sente que a gente está conseguindo ajudar muita gente voltar a ter o propósito, o brilho nos olhos, está sendo muito legal. Muito massa. Né? É muito. Então a gente está muito feliz com isso e vocês têm um papel nisso aí, vocês ajudaram bastante a gente a ensinar a trazer essas pessoas para o nosso lado. Muito bom. Muito obrigado. Esse é o primeiro de vários outros podcasts que ainda virão. Também você já disse aí que vai ter que ter um podcast só para iniciar Agora que curioso. a terceira empresa de vocês. Isso aí. Quando é que vocês voltam em Recife de novo? A gente não sabe ainda, mas a gente vai voltar. Aí a gente trabalhar em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo mesmo, vem a montanha, não deve fazer tempo. Quero queria- vamos com vocês. Eu queria dar uma dica prática para as pessoas que estão Boa. escutando o podcast de vocês, tá? Porque muitas vezes, até um tema que a gente trouxe aqui durante esse podcast, e falando das faixas, e falando, tá, mas eu não sei isso, se eu não sei essas faixas, se eu não sei como que funciona, como que eu posso escolher o meu mentor? Eu gosto muito de compartilhar isso, eu queria ajudar aqui também as pessoas que estão escutando aí o podcast de vocês, que é falando exatamente uma coisa que aconteceu até na semana, já aconteceu algumas vezes, mas semana passada eu conversei com uma pessoa interessada em entrar na nossa mentoria, enfim, e foi uma dor grande dele e que é de muita gente. Na hora de escolher o mentor, qual que é a primeira coisa que eu tenho que avaliar? Né? E eu queria muito deixar esse recado, assim, essa mensagem final aqui, porque uma coisa que para mim, né, que vocês já aprenderam isso muito bem, que a gente fala o tempo inteiro, que independente do que a gente vai seguir, a gente nunca pode violar os nossos princípios, nossos valores. Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente está buscando um mentor. Né? Por exemplo, vocês são mentores, e vocês são mentores com princípios e valores, vocês são caras médicos extremamente comprometidos com o paciente, que trabalham com ética, vocês são pessoas que querem servir mesmo, é aquela medicina raiz, baseada em evidência, são coisas que vocês jamais violam. Então essa é a primeira coisa, por exemplo, que as pessoas precisam olhar, né? Poxa, isso está adequado com os meus princípios e valores? Cara, então eu quero conhecer o pessoal da Gericles. E aí sim dar próximos passos na escolha do mentor. Mas essa é uma dica que eu queria muito deixar de coração, porque eu vejo muita gente se frustrando com mentores ou caindo em mentores e entrando em ambientes que eventualmente a pessoa não se encaixa. Às vezes ela entra, por exemplo, num projeto e que ela escolheu, então tem a parcela, né, de responsabilidade da pessoa que escolheu entrar naquela mentoria, mas, por exemplo, chegou lá e eram, sei lá, ambientes que só se fala em dinheiro em primeiro lugar, se fala só de soroterapia, ozonioterapia, e etc. Aí a pessoa fica lá, cara, eu não me encaixo aqui. Então, essa é uma dica muito preciosa que eu queria dar para você que está escutando. Primeira coisa, olha princípios e valores do seu mentor.
depois ver, e ele é de verdade, ele já construiu, então isso ajuda muito a pautar e, por exemplo, vocês são cheios de credibilidade aí no mercado, eu não sei se deve existir geriatra, enfim, que não está com vocês, tá perdendo muito. Não, não existe não. É isso. Que não estão, não existe. Talvez uns de Marte, não sei. Aí isso causa... Não, os de Marte já estão com a gente. Talvez Plutônio, que ainda está indo o sinal, mas quando chegar... Galera, Muito bom. prazer imenso ter vocês aqui com a gente e estão intimados a gravarem outro podcast com a gente. Isso aí, vocês também no nosso, viu? Vamos embora. Maravilha, vamos embora. Pessoal, não deixem de compartilhar. aqui Outra esse- coisa, quem tiver interesse em saber mais informações da mentoria, a gente vai colocar aqui embaixo, no link da descrição, um número do WhatsApp que você vai poder entrar em contato com uma pessoa que vai lhe orientar sobre os passos de entrar em contato com Para a gente. você poder se candidatar, a gente fazer uma entrevista e ver se faz sentido para a gente, para você fazer parte da nossa mentoria, tá bom? Beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!